Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBMcast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje é um tema diferente, porque a gente não vai falar sobre filmes, mas a gente vai falar de muita coisa legal que aconteceu há muito tempo atrás. Numa galáxia muito distante. Eu pensei nisso também. Tudo bem, Daniel? E aí? Como é que você tá? Tudo bom? Certo? Tudo bem, mano? O tema de hoje, a gente vai falar de vintage, pessoal. Principalmente peças vintage. E é óbvio que a gente vai voltar naquela tecla de que o que vende é justamente o quê? A mitologia. Porque senão sem dúvida, a gente não teria milhares de colecionadores que iriam atrás dessas peças todas que vocês estão vendo aqui. O cenário ficou, só para variar, bastante carregado, mas está muito legal. É verdade. E cheio de peças que, como vocês podem ver aqui, não são peças que você encontra tão fáceis, né? Justamente porque tem coisa aqui de 30 anos atrás. E que estavam guardadas, né, Mauro? Isso que é o bacana. 30, 40 anos que estavam devidamente guardadas. Algumas lacradas. E algumas a gente ainda vai mostrar lacradas ainda. E a gente sempre brinca, né? Nos grupos de colecionadores no WhatsApp, nas redes sociais, dessa área de membros de colecionadores, a gente sempre fala, essa peça é lacrada, lacrada. O pessoal valoriza pra caramba isso. E eu acho que a gente tem uma boa amostra aqui, né? Desse negócio aqui. Sim, que é um segmento, é uma vertente diferente dentro do colecionismo. Sim. E que muita gente não tem até, acho que, ciência de que isso ainda existe, né? E em que estado você pode encontrar esse tipo de peças, fora coisas que você nem imagina. Por exemplo, as peças dos Centurions, né? Uhum. Desenho que a gente já tinha até mencionado em alguns outros episódios, né? Quando a gente falou, sim. fazendo a nossa série dos desenhos dos anos... os desenhos clássicos, né? Dos anos 80, 90, né? Por aí. E aí, legal. Muita gente nem imagina que você tinha essas peças, né? Porque todas elas são peças importadas. É isso aí. Então, assim, a gente tem uma boa amostra aqui pra gente discutir hoje. Isso. Certo? Deixa eu só dar o nosso recado. Dá o recado primeiro e aí a gente engrena na discussão. Excelente. Vai lá. Pessoal, queria agradecer aos nossos colecionadores, aos nossos fãs, nosso público que vem nos mandando sugestões, elogios, compartilhando ideias também para possíveis programas futuros. Agradecer realmente demais. Isso nos ajuda muito a continuar aqui toda terça-feira, trazendo um conteúdo divertido, informativo, para vocês, né? Feito com muito carinho. Toda terça-feira, agora, a gente tem um capítulo novo. Tá bom? Queria pedir também que quem ainda não nos faz, que nos siga nas redes sociais, especialmente aí no YouTube. Coloca para receber as notificações, se inscreva no nosso canal, também no Spotify, porque isso também nos ajuda muito a continuar produzindo todos esses conteúdos. E curta, compartilhe. Curta, aqui vocês vão ver compartilhe. Aqui vocês vão ver muitos temas, né? Star Wars, desenhos, Centurions, comando de ação. Então, com certeza tem colecionadores também que vão querer saber um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre peças dessas franquias que já não passam mais na televisão hoje em dia. Algumas vezes até mais, até uns canais meio voltados a desenhos antigos. Né? Mas é difícil, mas hoje a grande vantagem é que você tem tudo disso assim no YouTube. Claro que às vezes você não tem uma série completa, todas as temporadas de um desenho, mas você encontra, hein? Centurions, você encontra Caverna do Dragão, Comandos em Ação. Se você fuça, às vezes você tem lá um episódio completo dublado. É verdade. Não é? É legal. É verdade. E assim, Mauro, eu queria também só acrescentar o seguinte, que esse episódio, para quem está assistindo, esse episódio, ele é um episódio também de oportunidade
né, oportunidade não só de compartilhar essas peças que estão aqui, Sim. mas também de discutir um pouco esse lado da prática do colecionismo. Né? A gente sempre fala das estátuas, das action figures, da Hot das Toys, empresas mais recentes, das empresas mais recentes, exato, que é tudo muito também voltado para o conteúdo que é lançado mais recentemente. Sim. Exemplo, Deadpool, né, que acabou de ser lançado. É verdade. Então as pessoas vão pega essa hype e vai, né? E assim, né? E a gente aqui na MBM é legal falar. Isso daqui o Mauro recebeu de colecionadores e tem isso aqui tudo, né, adiantando, tudo isso está disponível, obviamente, para quem se interessar. Mas quando a gente olhou a qualidade das coisas que estão aqui, a gente falou, eu acho que vale a pena a gente fazer um programa em que a gente fale de peças, vintage, sim, né, que tem um apelo nostálgico, mas vintage mesmo, que é um conceito um pouco mais novo e que acaba sendo super atraente para muitos colecionadores. Sabe que a primeira vez que eu escutei esse conceito, a gente vai definir vintage, né? Vai chamar nosso querido amigo Oxford Language novamente. Faz tempo que ele não participa. Faz tempo que ele não aparece, é verdade. Né? Mas a primeira vez que eu escutei sobre vintage foi sobre móveis. Eu lembro móveis vintage. Móveis vintage. Você tem uma loja nos Estados Unidos que a minha esposa gosta muito. Aí chegou lá e ele falou: nossa, eu gosto muito dessa loja porque ela tem muito móvel vintage. Eu falei: móvel vintage? O que é vintage? E aí eu fui pesquisar o que é vintage e aí tem lá nos móveis antigos e tal. Mas já aproveitando... Aproveita e vai lá. Isso. Já puxa o termo. Vamos lá. Então, o que é vintage, na verdade, então, pessoal? Pelo menos pela definição do nosso amigo Oxford Languages, né? Sim. Então, podemos colocar como vintage como algo clássico e antigo que foi usado e está em bom estado de conservação e qualidade. É isso aí. É interessante, né? Clássicos. Né? O que é clássico hoje é aquilo que teve um impacto sociocultural grande. Né? E é claro que eu estou falando aqui do nosso universo da cultura pop, do universo do colecionismo. Sim. Então, quando a gente fala assim, essa peça aqui retrata um personagem clássico, ela retrata um filme clássico. Por que ele é clássico? Porque ele marcou época. Porque ele marcou época e ele é reconhecido como tal. Então é muito legal quando a gente usa o termo clássico, porque é algo que é imputado, né, para uma obra tal, pelas pessoas. Né? Todos reconhecem. É um clássico porque ele marcou a época, porque ele trouxe algo de diferente, impactou a vida de muita gente. E vamos dizer assim, né, e ainda permanece... na memória coletiva, tipo no inconsciente coletivo de todo mundo. É um termo que ele ganhou os outros segmentos também, né? Então você tem lá, olha, um jogo de futebol clássico. Sim, aquela partida clássica. Sim. Ou às vezes até um jogo de videogame clássico. Não, isso aqui é clássico. É um clássico. É um clássico. É então, isso aí. A gente ganha, tem talvez uma popularidade mais comum hoje em dia. E de novo, ele vira clássico, mas pelo termo, veja, clássico é antigo. Sim. Você pode ter um clássico que é reconhecido como algo que gera um impacto cultural, mas que seja mais recente. Né? Uma cena de um filme recente que se torna, sei lá, um clássico. Isso é uma coisa que a gente eu não tenho na minha cabeça, Helder. O quanto a gente pode considerar a volta no tempo para falar uma coisa que é clássica ou que ele é vintage. Né? E eu estou dizendo isso porque quando a gente foi montar o cenário, aqui a gente tem, óbvio, que a gente acabou tentando colocar as peças mais antigas que a gente encontrou dentro de um... Porque não tem só... tem mais, pessoal. Tem mais coisas. Tem mais coisas. A gente colocou cenário que coube. Isso, que coube, ao mesmo tempo alguma coisa que fosse chamar a atenção pelo fato do tema e misturando com as coisas mais antigas. Sim. Mas
Se você olhar, por exemplo, peças, sei lá, 2010, a gente pode considerar ela como se fosse um vintage, por exemplo? Aí tá falando de uma coisa então de quase 15 anos atrás. Quase 15 anos atrás. Verdade. Então, é óbvio que essa definição acaba sendo meio irrelevante. Mas... E é uma definição, Mauro, que ela é meio fluida, assim. O que eu quero dizer com isso? Ela meio que se confunde com aquilo que também remete ao passado. Então, é um termo mais contemporâneo. Sim. Se você pensar vintage, né, esse termo ele vem sendo mais utilizado, sei lá, nos últimos 20, 30 anos. Sim. Certo? E na década de 80, na década de 90, até, né, a gente margear lá a virada do século, 2000, você não usava esse termo. Né? Então, parece ser um termo cunhado para se referir ao século passado também. Pode ser. E a essa era mais moderna do século XX, sabe? Eu vejo pós-Segunda Guerra Mundial, né? Década de 50. Né? Até porque quando você falou dos móveis vintage, pode apostar que dentro dessa categoria você tem lá aquele estilo de decoração da década de 50, que foi uma época áurea nos Estados Unidos, principalmente, se a gente considerar a influência norte-americana, nos hábitos, nos costumes, na mídia. A gente, né, ocidentais, a gente foi fortemente influenciado e continua sendo, né, por aquilo que é produzido nos Estados Unidos. Então, vincula, e o termo saiu de lá, saiu da cultura americana. Sim, então, totalmente. Então, tem muito a ver com isso, sabe? É um termo mais recente para se olhar para o passado. É mais ou menos. É antigo, mas é para falar. É a mesma coisa de hoje. Assim, um outro termo que é fluido também, pensa assim, retrô. Né? Só que o retrô. É questão de imagem, né? Mas o retrô tanto que usa um termo retrofuturista. Então você pega referências do que era antigo, do passado, e tenta também fazer uma transformação para transformar uma versão futurista. Verdade. Né? É verdade. Pensa aquele segmento, e tem muitos. Tem um colecionável, por exemplo, do Darth Vader. Eu esqueci o nome da empresa, mas você vai lembrar. Que é um Darth Vader steampunk. Naquela não sei qual que é steampunk porque da época do surgimento da tecnologia das máquinas a vapor. Lembrei dele. Então não tem o cyberpunk, mas é steampunk. Então ele parece que ele tem umas válvulas assim. Muito legal essa peça, cara. É muito legal essa peça. Bacana. Então veja, o steampunk, né, é meio retrofuturista também. Ou um Darth Vader samurai, uma variação. Um Darth Vader samurai. Né? Ele tem um lance meio retrô. Claro. Né? Claro. Inspirado lá, as figuras. Essas figuras esse que você falou dos samurais, né? É da Bandai, não é? Bandai. E é maravilhoso. Né? Eu tenho duas na minha coleção. Né? Um Stormtrooper e o próprio Darth Vader. Sim. E é exatamente isso que a gente está falando. Né? Agora, você falou uma outra coisa que eu gostaria de puxar para a gente poder avançar na discussão. Você falou assim, né, da definição. Sim. Que está em bom estado de conservação e qualidade que foi usado. Sim. Mas, no que diz respeito ao colecionismo, não necessariamente. Porque, olha que legal que está aqui. Para quem está vendo. Que aqui, pessoal. Tem coisas que estão lacradas aqui que não foram usadas. É isso que eu. Né? Usadas no sentido de manipuladas, expostas. Nem muitos brinquedos que estão aqui, porque aqui a gente tem exemplos de brinquedos, os Centurions ou os veículos aqui dos comandos em ação. Sim. Isso aqui já foi tema de discussões passadas lá. Isso daqui era brinquedo antes de ganhar essa conotação de colecionável. Sim. Né?
isso aqui foi manipulado, mas tem coisas aqui que surgiram como brinquedos, mas que foram preservadas no tempo, isso que é legal, assim, guardadas, no sentido de, puxa, isso com o tempo vai ser valorizado, mas que não foi manipulado, né? Então, eu acho que existem duas vertentes aí, Helder. Você tem a pessoa que, vamos voltar no tempo, né? Porque, como a gente até mencionou no início do episódio, o que vende é a mitologia, né? Então, a pessoa quer pegar um pedacinho daquela mitologia, daquela história, daquele sentimento que aquilo gerou de felicidade, nostalgia, né? E materializar isso para ter na estante de casa do expositor. E conexão com o passado de cada indivíduo. E conexão... É importante. História pessoal. Isso. Certo? Porque assim, por exemplo, você gosta de, sei lá, comandos e ação. Você vai ver isso aqui e você fala, nossa, eu nunca tive. Lembra da história que você falou até no... O Helder comentou no episódio de I.J. Joe, né? Do tipo, putz, nos veículos eu não conseguia ter, porque era muito caro. É isso aí. Então, quando você tá adulto, você fala, cara, eu tenho um gap. Eu tenho um gap, né? Eu tenho uma coisa que eu não consegui resolver na minha infância. Quero o quê? Eu quero ter o meu veículo agora. Agora eu tenho essa possibilidade. Mas o que acontece? Nem tudo que era produzido naquela época continua sendo disponível. Sim. Então você tem que ir no mercado, e aí o vintage acaba sendo até uma coisa que está muito ligado a isso, que é a questão do garimpo, que a gente explicou também quando estava na jornada do colecionador. Então o que é o garimpo? Falei, não, mas ele não é mais produzido. Então como é que eu vou achar isso? Hoje, graças a Deus, você tem a internet que permite que você consiga até coisas em outros países. No eBay. A gente estava falando do eBay, nos bastidores. Pô, no eBay hoje você garimpa, eu acho até interessante, né? Pegando essa peça aqui, ó. Centurions. Certo, Mauro? Isso a gente tem que você falar, Você é um grande fã de Centurions. Eu gostava muito também quando criança. Mas é interessante essas peças que você... essa daqui e essa, certo? Sim. Mostra só, assim... Ó. Esse não, deixa esse deixa daqui. Deixa ele aqui no cantinho, depois a gente faz surpresa pra entender quem é esse cara, tá? Mas mostra aqui, rapidinho, ó. Pra quem tá vendo. Doutor Terror. Doutor Terror, que era o vilão dos Centurions. Veja, o Centurions foi trazido pro Brasil início da década de 90, né? Praticamente em 1990. Na virada das décadas. O desenho em si é de 1986. Chegou aqui mais tarde. As peças também são de 1986, lançadas pela Kenner. Essa não é uma versão diferente do Doutor Terror. Ele tem, justamente para fazer par com essas peças aqui, né? Então, do Centurions. Aqui tem o Mac, cara, isso aqui é fantástico. Não quebrou, pessoal. Isso aqui é desencaixado. E aí eu e o Helder até a gente brinca, cara. Olha lá. Né? Então aqui você tem o Max. Deixa eu trazer aqui enquanto você fala. No Deep... Sem problema. Ele desencaixa mesmo porque isso era o princípio dos Centurions. Isso. Tá? Os Centurions era uma equipe especial para combater o Dr. Terror, defensores da humanidade, que queria dominar o mundo, como sempre, certo? E aí, claro, eles se transformavam em combatentes do bem, certo? Defensores do bem, melhor dizer, fazendo... eles chamavam os equipamentos, não era? Exatamente. Eles chamavam esses equipamentos mar, terra, deixa eu só ver uma coisa, se eu lembrar, para não falar besteira, a questão de... Eles se juntavam aqui. Então, essa peça aqui, que eu estou mostrando, esse daqui, como é que é o nome dele mesmo? É isso que eu estou procurando, mas eu acho que é o Deep Charger. Deep Charger, que seja, tá bom? Se a gente falar bobagem... corrija a gente aí nos comentários, tá? Mas assim, isso daqui tem 30 anos. 40. É o Deep Charger. Isso aqui tem 30 anos, né? 1986, então 1986 tem 14 mais 24, então tem quase 40 anos. É isso aí, tem quase 40 anos. 38 anos tem essa peça. E isso daqui surgiu como um brinquedão. Isso. Assim como esse, ó. Que é o Ace. É o Ace. Esse era o meu favorito. Ace McCloud.
Ace McCloud. Ace McCloud. Sempre eu lembro dele, sabe por quê? Né? Por causa do Highlander. Do Connor McCloud. Isso. E eu achava maravilhoso esse. Então, ele chama os equipamentos bélicos, né, para lutar contra o Doutor Terror. Isso. Beleza? Isso daqui, vejam, o Mauro tem essa peça disponível aqui na NBM, ela é praticamente completa. Praticamente. Então, falta uma outra peça. Falta uma outra peça, mas é a esse ponto que eu queria chegar quando a gente citou o eBay. Sim. E você estava me mostrando isso nos bastidores. Então, hoje no eBay, alguém que se interesse por isso, né, tem uma memória afetiva em relação a essa peça. Sim. Você consegue adquirir não só a figura, mas você consegue adquirir, sei lá, o míssel que compõe a figura. Né? Partes específicas que hoje estão disponíveis para os colecionadores. Sim. Né? E é engraçado, né? Porque a gente viu assim, olha, tem esse míssel aqui. Pô, legal, esse míssel aqui, se você vai lá no eBay, que você coloca a especificação, tá lá sendo vendido, quanto a gente viu? R$60. R$60. R$60, vai. Então, isso é muito interessante. Sim. Como você tem esse acesso hoje a brinquedos ou colecionáveis ditos vintage. Sim. Né? Sim. Alguns, claro, em melhor estado de conservação, outros sem caixa, por exemplo. Sem caixa, avulsos. Esse daqui tá sem caixa, mas olha que coisa interessante, né? Isso daqui, na época, lá em 1986, primeiro, sim. Isso aqui é americano, totalmente americano. Então você só conseguia ter acesso a isso daqui a gente que conseguia trazer de Exatamente. Lá. E hoje não, hoje você consegue importar de uma forma pessoa física e que, enfim, você consegue mandar para tua casa e ter a peça, né? À tua disposição. À tua disposição. É isso aí. Eu acho que esse é um grande mérito, né? Hoje da internet e desses sites específicos. Sim. Porque você consegue, num processo de garimpagem, ir atrás de coisas muito diferentes. Claro. E aí aí entra a questão do vintage, nos mais variados estados. Tá faltando uma pecinha. Exatamente. Né? Esse aqui, por exemplo, a gente vai mostrar agora. Olha lá. Olha lá. A gente não tinha mostrado do outro lado. Tá faltando um braço. É isso aí, Mauro. Mas, e a gente nem procurou, mas a gente especulou aqui. Se conseguir encontrar o braço dele, né? Talvez até consiga. E aí, óbvio que se você encontrar peças na caixa, elas vão ser muito mais valorizadas. Sem sombra de dúvida. E se você encontrar ainda mais do que isso, se você pegar ali... Pega essa... Esse daqui de baixo é o meu favorito. Olha que coisa linda isso aqui. Então, esse Star Wars, pessoal, e a gente tá falando aí, né, Hasbro. Isso. Para quem não tá... Para quem não tá vendo só escutando, a gente tá mostrando exatamente. Peça do Retorno de Jedi. São os espíritos que o Luke encontra justamente no finalzinho. Isso é muito bom. Que é o Yoda, o Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker. E o Anakin Skywalker, como apareceu antes do George Lucas. Antes de fazer o Special Edition. De mudar pro Hayden Christensen, né? Sim. Então, aqui você tem o Sebastian Shaw. É o Sebastian Shaw, Certo? E é maravilhoso isso aqui, ó. É o Sebastian Shaw. E até porque essa peça, pessoal, o ano de fabricação dela é 1998. Então essa peça aí tem também os seus 26 anos, tá nova, né? O estado da caixa é razoável. É bem razoável. Tá bem, tem os seus pontinhos brancos aqui nas nas pontas, um pouco de amassado, mas permanece nova pelo fato de as peças nunca terem sido tiradas da caixa, tá? Vem com o cenário atrás. Vem com o cenário atrás. Né? Da Lua de Endor, lá da casa dos Ewoks. Sim. Ou seja, mano, isso daqui é um diorama pronto. É um diorama pronto. Né? A gente fala muito hoje no colecionismo, né, que a gente
não, vou montar o diorama, quero montar um set temático. E vejo que isso daqui já era algo praticado pela indústria de brinquedos há muito tempo. Sim. Né? De você tentar reproduzir cenas emblemáticas, cenas clássicas. Essa é uma cena clássica. Exatamente. Mas aí uma peça mais valorizada pelo fato de ter a caixa e ser novo e a caixa ainda estar num estado de conservação bom, né? Que é também definição do vintage, estar em estado de conservação e qualidade boa. Para algumas pessoas é óbvio que, né? Sim. Pode olhar essa caixa e falar, a caixa não tá legal. Mas isso é uma questão individual justamente de cada um. Essa daqui, por exemplo... Essa também é bem antiga, cara. É bem antiga. Essa já foi aberta. Sim, essa tá aberta. Tem a caixa, mas ela tá aberta. É um blister. Isso. Certo? Isso. Então é um blister aqui. Ela já tá aberta, veja. Mas ela traz aqui também uma cena clássica. Claro. Essa daqui do Império Contra-Ataca. Sim. Do Luke, depois que ele é resgatado pelo Han Solo, lá no início do filme. Sim, em Hoth. Ele tá lá no tanque de Bacta. Isso. Olha que... Vira a caixa ao contrário. Bacaninha. Porque aí, lógico que eles já dão, né, já dão a dica para, olha, vai ter mais coisas disponíveis. Exatamente. Era uma forma de você fazer a propaganda. Muito legal isso aqui, né? Lembrando que não tinha internet nessa época, tá, pessoal? Imagina. Nada, né? Já que a gente tá no Star Wars, Mauro, vamos mostrar mais, porque eu acho que vale a pena. Então, vamos lá. Mostra isso aqui. Que bacana. Então aí enquanto eu ajeito aqui. Eles fizeram uma série, né, dessas, que são justamente essas caixinhas. Aqui a gente está falando de uma série mais recente. Então, essas peças aqui são de 2008. Maravilhoso. E aí olha como vai a evolução, né? Se o Bacta tem, sei lá, 10 anos a menos do que essa, então lá para finalzinho quase início dos anos 2000, esse daqui você tem já uma qualidade de embalagem melhor. E aí uma qualidade de embalagem melhor significa o quê? Que você consegue preservar a embalagem e o item de uma forma de uma conservação por mais tempo. E essa cena... uma qualidade. E aí lançaram do Retorno de Jedi. Mostra também. Aqui que é o grupo, né, que vai lá fazer a explosão do gerador do campo de força. Isso. É isso aí. Tá vendo? Tem um R2-D2, você tem o Han Solo. Não, e são todos dioramas mesmo. São todos dioramas. Dá pra você... é demais. Também lacrado, pessoal. Tudo também lacrado. E esse daqui... O Adler não aguentou, cara. Não, tem que mostrar tudo. Já mostra tudo de Star Wars. Ele tem que mostrar, cara. Star Wars é vida, mano. Olha lá. Fala aí dessa. Império Contra-Ataca. Olha que coisa linda. A X-Wing dentro do pântano de Dagobah. Você imagina isso na época. O alvoroço. Não, tipo, eu quero ter esse negócio, imagina. Imagina uma criança olhando para isso. E aqui, tá vendo? A embalagem ela é retangular. E você consegue colocar o R2D2 na nave. Na posição dele. Virei aqui, Isso. Pronto, agora dá para vocês devem estar se perguntando como é que cabe a asa da X-Wing aí dentro. Ela tá desmontada. Tá, exatamente. Ela fica isso aqui, Coisa linda essa peça aqui. Coisa linda. Maravilhosa. E Mauro, isso daqui... mostra o do Banta, vai? Porque a gente esgota Star Wars. A gente mostra tudo que a gente tem aqui para ilustrar o que a gente está falando. Olha esse Banta, eu acho tão bonito esse Banta. Olha isso. Olha que legal. Me dá aqui. Esse daqui, isso. Me dá para cá. Pronto. Então é um Banta com fios mesmo, como se fosse simulando um pelo. Talvez seja uma lã aqui, porque a peça também está nova. Você tem um Tusken Rider na parte de cima. O povo da areia. Na parte de cima ali, em cima do Banta. E embaixo você tem dois... também esses dois aqui, tá vendo? Também do povo de areia, com esse que parece o cachorro deles, né? Lindo. Essa peça daqui também é da década de 90, certo? E aqui atrás um
uma representação de arte super bonita, olha. Deixa eu ver aqui, só enquanto esse daqui. E aí, Mauro, eu queria acrescentar uma coisa. Eu não enxergo aqui exatamente o ano. Mas aí a gente. Esse é mais recente, sabia? A gente está falando aqui de 2007. Olha que interessante. Essa daqui já é um pouco mais recente, né? 2007. 17 anos atrás. Só isso. Pouca bobagem. Transformers, pessoal. Ó, essa daqui também, ó. É da mesma época do Banta, tá? Megatron, primeira versão dele na questão Masterpiece. Essa é uma peça rara. Rara, que transforma Raríssima. Mesmo. Hoje em dia você tem muitos Transformers maiores que você não transforma, né? Você deixa ele basicamente no robô. É isso aí. Mas aí, quem quiser aí transformar na pistola, a pistola que cabe na mão direitinho. Inclusive, é maravilhosa essa figura. Nos Estados Unidos, tem aquela questão de, para não confundir com arma de verdade, tem aquele acessório que você coloca, que é um laranja que você coloca no bico da arma, para mostrar que é uma arma de brinquedo e não uma arma. Olha que legal. Exatamente. E me diga uma coisa, Mauro. Esse tá lacrado? Esse não. Esse aqui não tá lacrado. Esse aqui já foi exposto. Disso que a gente mostrou, algum deles estava lacrado ou não? Todos. Não. Esses do que a gente. Esses Star Wars, praticamente todos estão lacrados. Os packs, certo? Os packs. Menos o do Luke no Bacta-Tank. Aí, claro. E é claro, beleza. Por que eu perguntei isso? Porque, vamos lá, porque a gente tem lacrados aqui mesmo, essas outras figuras de Star Wars, ó. Então, essa daqui do Luke fazendeiro, essa daqui é articulado, pessoal, bem action figure mesmo da década de 70, isso daqui. E agora vira ao contrário. Olha que coisa interessante. Olha lá. Isso daí foi trazido do Japão, pessoal. Olha, tá tudo em japonês, tirando a parte de inglês ali de cima da historinha. Embaixo, onde tem as informações, são todas do Japão. A gente tem um Boba Fett aqui também. Essa daqui da trilogia original. Que é do Retorno de Jedi. Legal. E aí, aqui também, aqui atrás, também mostra que ele veio do Japão. Então, um negócio vintage, que veio do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. E permanece lacrado ainda por cima. Não, e olha o charme dessa embalagem, do detalhe, Mauro. Olha o charme. Vem o blister, um plástico super rígido. Sim. Rígido. A embalagem tá perfeita, ela tá um pouco opaca, tal, por conta do tempo, mas, ó... Perfeito. E olha o alto relevo. Você já tinha reparado aqui, ó? Sim. Deixa eu ver se eu consigo na luz mostrar pro pessoal, ó. Tem o alto relevo de Star Wars. Tem o Star Wars, né, o nome em alto relevo aqui. Aí você já tava aí, sei lá, né? Perto de 2010, onde você conseguia ter uma... Sim. Mas olha que interessante, também é importante a gente dizer, quer dizer, já começavam a olhar a questão desse tipo de produto não só como um brinquedo. É isso aí. Porque você não ia investir numa... Isso aí. Pra que eu vou botar Star Wars em alto relevo? Não, não é o caso, né? E por que a gente está falando de tudo isso? Eu acho que vale uma amarração aqui, né? Da embalagem, de estar ou não na caixa, aberto, a perfeição aqui, ó, lacrado, que a gente brincou. Porque existe essa questão do valor simbólico das peças. E essa é uma discussão interessante, Mauro, porque assim, a gente que trabalha com marketing, estuda um pouco marketing, a gente sabe muito bem que existe lá o valor tangível e o valor intangível, né? E é óbvio que quando a gente olha para os nossos itens pessoais, né, e a ciência nos ajuda a entender um pouco isso, a gente tende a supervalorizar o que a gente tem. Claro. Tá? Claro. É comum isso acontecer. Claro. Então, assim, poxa, eu tenho esse Centurion do Ace McLeod, nossa, ele tem todos esses acessórios, Então você carrega de sentimento, emoção e um valor intangível
Porque isso é importante para você. Claro que nem sempre isso, para quem não tem conexão emocional nenhuma, não vale nada. Fala assim, não, isso daqui uma peça desse no eBay, quanto que a gente estava vendo? O valor? 500 mil reais. 500 mil reais. Veja. Nesse mesmo estado, né? Nesse mesmo estado, hein? Incompleto. R$1.000. Tem gente que vai olhar para isso e vai falar, imagina. Eu não pago R$10. Não pago R$10 esse negócio. É isso aí. E isso que é o bacana do mundo nosso, do colecionismo. Porque, independente de como você faz a valoração dos seus bens pessoais, existe algo que é comum da gente conseguir atribuir um valor simbólico, né, que transcende o pessoal. Sim. Então, assim, é muito provável que você não pagaria, mas um outro cara que viveu pelas mesmas coisas, se apaixonou por Star Wars, como tem, né, muitos colecionadores ainda hoje, gente fanática por isso, vai olhar para um negócio desse e vai entender ou vai valorar de um jeito diferente. Claro. Então vai falar assim, nossa, mas é R$500? Claro. Pô, mas esse negócio tem uma história, esse negócio tem um contexto que de alguma forma justifica. O colecionismo é isso, né, Helder? A menos que você tenha uma quantidade muito grande de peças disponíveis no mercado, fica muito difícil de você valorar as peças quando você tem uma quantidade muito limitada. Perfeito. Especialmente com essa questão de raridades, especialmente a questão de dificuldade de encontrar... sabe? Tá em outro país, ela tá, sei lá, né? E ainda mais como a gente comentou já inicialmente, a parte do estado de conservação. Sim. Né? De cada a dificuldade de encontrar, isso é um elemento característico, né, da nossa, né, desse nosso universo, desse nosso mundo, da prática do colecionar. Sim. Tanto que isso funciona muitíssimo bem. Sim. Não à toa, muitas e muitas empresas e fabricantes continuam ainda insistindo de, olha, essa peça é numerada, olha, isso daqui vão ser fabricadas X unidades no mundo. Um exemplo disso. Recentemente teve a D23, da Disney. Sim. E a Iron Studios conseguiu, olha que bacana a história, de forma inédita, depois de anos de negociação, eles anunciaram uma estátua em escala 1:10 do Walt Disney com o Mickey no banco da Disneylândia. Eu vi isso. Você viu isso? Eu vi. Os grupos de colecionadores, a internet... foi um alvoroço isso. Porque imagina o simbolismo disso. Claro. Pô, você está falando do pai do Mickey. Você está falando de Disney. Imortalizado naquela peça. Né? Imortalizado naquela peça. Só que com um temperinho a mais. Então, essa peça que a gente demorou, e esse foi o storytelling da Iron Studios. A gente demorou 10 anos, tá aqui, mas ela é exclusiva da D23, Estados Unidos, e será exclusiva da D23 no Brasil, que acontece em novembro. Sim. E só foram produzidas 500 unidades. Nossa, deve ser. Imagina o pega que vai ser no evento para conseguir ter acesso. Né? E, convenhamos, tudo bem, é uma estátua 1:10, mas ela vai ser barata? Não. Para você ter uma ideia... Mas o problema não é o lançamento, o problema é quando alguém pegar e, de repente, colocar para venda. Isso aí, eu tive acesso. Você quer ter o acesso? Beleza. Então, só que eu determino o preço agora. Claro. O preço de venda nos Estados Unidos, se eu não me engano, $250. $250. Para uma estátua em escala 1:10, você está falando de algo assim, ó. Para quem está vendo, não é grande. Sim. Mas é o Mickey, mas é a história. Tem a mitologia toda. O que você estava falando. A dificuldade de produzir, a licença, tem tudo. A licença, então é para pôr.
essa é uma engrenagem importante nessa discussão. Até porque, mano, você citou a nostalgia. E a gente fala muito do passado. Quer saber a real da nostalgia? A verdade mesmo? Eu que estudo muito isso. A real da nostalgia, e por que ela é tão impactante, e por que isso nos atrai tanto? Porque a nostalgia tem a ver com o passado. E o passado, Mauro, ele não está no passado. O passado, ele está dentro do presente. Por isso que essas coisas, esses objetos colecionáveis, impactam tanto na gente. Porque assim, mas é a infância, mas ficou no passado. Mas não ficou no passado. Isso faz parte da tua história. Está dentro de você hoje. Tem parte mal resolvida, tem aquela coisa que a gente já falou em vários outros episódios, que a pessoa não tinha dinheiro na época, ou não tinha acesso, ou era muito difícil de conseguir. É isso aí. E hoje está muito mais fácil. Enfim. E aí é interessante isso que você está comentando, Helder, porque a questão da valorização, o que faz, por exemplo, um colecionador, porque essas peças aqui, pessoal, que estão lacradas, sim, elas vieram de um colecionador. Elas não vieram de uma loja. Boa. Não é que eu comprei, né, para MBM e deixei ela aqui, ela não foi vendida até agora. Tipo, não. A MBM, obviamente, adquiriu essas peças, mas de um colecionador. Sim, sim, mas o que leva, por exemplo, ele a manter as peças lacradas. Não abrir, não mexer, não brincar, especialmente porque na época eram brinquedos, não eram colecionáveis. Exato. Mas ele já tinha uma ideia do tipo, na verdade é o seguinte, o que eu imagino, tá? Que uma das minhas teorias é de que ele quer manter o sonho intacto. Sem dúvida. Sabe? Preservação. Preservação, total. E o colecionismo tem a ver com isso também. Com preservação. Preservação, vamos falar assim, né? Preservação de memórias por meio dos objetos. Por meio dos objetos. É isso aí. E a memória midiática, então, a memória do produto em si, da marca. Então, é manter viva a memória da marca Star Wars, da marca Centurion, da marca Comandos em Ação. Mas, ao mesmo tempo, é manter viva a sua memória. Tem um outro ponto também que eu acho que é legal falar, que é o seguinte, especialmente quando você pega essas peças mais antigas, né? Vou mostrar aqui Mostra que vale a pena. Figura do bolo, né? Que eu acho que é a única que a gente ainda não mostrou do que está exposto aqui. Esse daqui, pessoal, também é uma peça. Fala quem é, repete o nome, só esse é o contexto estelar do Silverhawks, né? Uma peça que, assim como o Centurions, ela é feita num plástico hoje considerado ecologicamente incorreto. Daqueles plásticos que o Mauro gosta. Adoro. Adoro. Todo colecionador deveria. Indestrutível. Ele vem com um mecanismozinho, ó. Como ele se transformava, você consegue transformar ele também, ó. Tá vendo? Chega mais perto. Dá pra transformar, mano? Aquele no original, e aí ele vira um monstro estelar que é muito mais forte. Ó lá, aí você vira a cabeça, ó. Puxa aqui a parte de trás, vira a cabeça. Virou a cabeça. Pronto. Olha que legal. Né? Os Centurions são a mesma coisa. E aí, Helder, a gente... Isso daqui é Silverhawks. Isso é Silverhawks. Tá? Isso é Silverhawks. Isso é Silverhawks. Mas, que tem uma legião de fãs também. Também. Mas aí o colecionador deu sorte, por quê? Porque justamente o material que foi usado nessas peças é um material durável. É isso aí. Feito para brinquedo e que hoje, o que eu falei, ele é considerado ecologicamente correto. Tanto que, se você pegar os Centurions, e pessoal, eu não estou falando só dessa peça, tá? Porque parece que está bem conservada, mas a grande maioria, isso aqui não é o primeiro Centurion que passou na MBM, já passou muita coisa. E aí o que acontece? Os mecanismos dele continuam todos funcionando direitinho, né? Então você tem aqui tudo funcionando. Ó, você aperta o botãozinho aqui atrás, ó, ele dispara. Ele dispara, deixa a mina. Você pega aqui, vira aqui o coisa, ó. Cuidado, Helder. Ó lá. Aí, ó. Tá vendo? Ó lá, cuidado, vai no olho. Que tem o outro também. Ó. Mas os mecanismos estão todos funcionando. Então muito legal. É muito legal. Bacana demais.
Aqui ele saiu aqui, por isso que não funcionou. Não, mas cuidado pra você não disparar no olho mais. Não, tá bom. Tá bom. Deixa ele aí, Sem. Aí, ó. Até pra mostrar a figura, ó. Tira aqui, ó. Só pra mostrar a figura. Aqui? Isso, ó. Só pra mostrar a figura, ó. E aí vem a figura... Que tem mecanismos aqui dentro, que atrelados aqui ao sistema de ar. Isso aí. Você mexe em cima e você dispara na frente. Cara, que era o princípio do desenho. Né? Que as armas, os equipamentos e tal se conectavam, né, aos heróis que estão aqui. Certo? Então, para quem falou, eu nunca consegui ter essa peça, e aí, putz, como é que eu... Né? E aí, quando você pega uma peça dessa que tá, né, a qualidade do plástico ajuda, não só do plástico, mas da fabricação principalmente, né? Ajuda para ela continuar funcionando depois de 40 anos, 38 anos, como a gente fez a cálculo aqui. Sim. É sensacional. Você trouxe a sua infância de volta. Isso aí. É isso. E não à toa, só complementando o que você está falando, muitos fabricantes hoje de colecionáveis, eles estão atentos a essa questão da qualidade dos materiais empregados. Sim. Porque a gente está falando isso. Sim. Estado de conservação, preservação de memória. Sim. Esse negócio tem que durar. Sim. Certo? E muitos fabricantes já sofreram críticas pesadas, né, por má qualidade de emprego de materiais na fabricação de colecionáveis, que desmerecem uma peça. Então, a gente fala muito da Hot Toys. A Hot Toys ela teve ganhos de qualidade ao longo da sua história enormes. Mas a gente sabe, e a gente já falou disso outras vezes, como eles pecaram na qualidade das peças e que impactou na percepção de valor dos colecionadores. Porque assim, eu pago R$2.000, R$2.500, R$3.000 numa figura de escala 1/6, 30 centímetros, que vem com materiais diversos. E esse negócio esfarela, esse negócio e aí você quebra. Com isso daqui, aí você exatamente, com isso daqui, você fala, peraí, eles podiam ter fazer uma coisa melhor. Exatamente. E eles estão atentos agora. E eles estão... Eles e toda a indústria está atenta em relação a isso. Né? De que essa questão do hiperrealismo das figuras, mas a qualidade empregada na tradução da melhor forma possível daqueles personagens, esse negócio tem que ser... É aquela coisa, Mauro, tem que ser feito para durar. Né? Tudo bem, nada dura para sempre, mas você tem que tentar dar uma esticada na longevidade disso, porque, de novo, a gente não está falando mais só de brinquedo, a gente não está falando mais, né, de bonequinho, a gente está falando de bonequinho, mas que é um colecionável. Sim. Né? Sim. Maravilha. Legal demais, hein? Muito. Peças muito bacanas aqui, viu, Mauro? Maravilhoso. Pessoal, então é isso. O que a gente quis trazer um episódio diferente, um episódio vintage. Um episódio algumas vintage. Reflexões vintages. Mostrar um monte de coisas que são isso aí. Diferentes e ao mesmo tempo extremamente desejadas ainda hoje. Né, nos mais variados estados de conservação, das mais variadas idades, de diversos temas diferentes. Então, mais uma vez, para mostrar que esse ramo do colecionismo é vasto e que, às vezes, até o colecionador falou, não, putz, nem imaginava, né? Eu gostava tanto desse desenho, tanto desse filme, queria nem imaginava tanto. Que tinha essa peça. Então... e tem, viu? Se você fuçar, você encontra. É isso. Pessoal, Helder, como que a gente te encontra nas redes sociais? Aqui, né? Toda terça-feira. Toda terça-feira, episódio novo, e no Instagram, no @TheOneCollector. Muito bem. Para me encontrar é justamente na MBM, no Instagram, @MBM_Unlimited. Aqui a gente tem todas essas peças disponíveis. E também reforçar, né, que para quem gostou também do episódio, pessoal, que compartilhe, que deixe seus comentários, que nos sigam nas redes sociais de novo, no YouTube, no Spotify, coloca lá, né, para se inscrever no nosso canal, que isso realmente nos ajuda a, como o Helder falou, me encontrar aqui ele toda terça-feira com um episódio novo. É isso aí. Tá bom? Pessoal, valeu. Super obrigado. Valeu, Maurão. No próximo episódio. Tchau. Valeu, meu amigo. Valeu. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau.